Amém, amém, amém. Nós ouvimos aqui, então, a sacerdotisa Ana Lúcia Carneiro. Ana Lúcia, carioca, ela é carioca. Pastor Lucas! A Mas, tudo senhora! bom? Tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá cada vez mais bonito. Amém, obrigado. Tem que ser, né? Tem Tá que voltar, radiante, tá bonito. tem que ser transformado logo, né? Tá bom, amado, eu não vou comer seu tempo aqui, não. O tempo foi longo aqui. Pedi uma oração sobre o senhor? Amém. Muito obrigado, senhor, trazer aqui para nós, então, aqui, né, terminando a nossa live, nós temos aqui, então, a palavra do nosso querido pastor Lucas, que o senhor, então, venha a colocar a tua mão sobre a cabeça do pastor Lucas e guiá-lo, Uhum. para falar os seus pensamentos, a falar as suas mensagens, as coisas Uhum. íntimas do teu coração para os que estão ouvindo. Obrigado, senhor, obrigado por esse grande privilégio de ouvir os irmãos em oração, em louvores, em mensagens. Quanto lindo é isso, Senhor, quanto lindo é isso. É isso é de muito teu agrado, como o Senhor tem falado. Abençoe então o pastor Lucas. E a mensagem que o Senhor tem agora, nele, para passar para nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 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 Glória a Deus. Com a paz, Senhor Jesus, irmãos. Como eu estou usando sempre o celular, né? Não dá para ver aqueles comentários do chat ao vivo do YouTube, então eu vou saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Que quando eu uso o computador, aí eu ponho o celular junto e fico vendo o chat ao vivo. E a minha internet tá tendo muito problema por causa da luz, né? O vizinho está secando fumo, usando muito a luz, cai muita internet, está tendo muita chuva. Daqui a pouco a luz pisca e às vezes cai a internet. Então, tem que usar só uma, uma conexão aqui, né? Que é o do celular, né? Nem minha filha está usando até terminar a live. Então, eu peço desculpas aí por os irmãos, mas eu salvo todos com a paz do Senhor Jesus. Então, irmãos, a palavra que o Senhor colocou em meu coração hoje é para falar sobre os nossos 3 níveis de vida. Nós, na vida, nós podemos viver a vida em três níveis, tá? Aí vocês vão descobrir hoje. Então, eu sou uma pessoa que, às vezes, eu gosto muito de analisar as coisas, porque quando você está numa prova, numa luta, você encontra uma porta de saída, né? Daquela aflição, né? É que nem um rato preso, né? Quer encontrar aquele caminhozinho, né? O pessoal faz aquela experiência, né? Põe um labirinto, aí põe um rato lá para passar. E às vezes a gente fica assim, né? Angustiado numa luta, querendo encontrar uma saída. E eu não sei se vocês já testaram, né? Todas as possíveis saídas no momento de angústia. Às vezes você quer sair pelo seu sentimento, você quer dar vazão ao seu sentimento, você quer ir lá falar mal, quebrar, fazer, botar a sua razão para fora, né? Dar vazão à sua razão. Às vezes você quer usar seu raciocínio, né? Você quer pensar no assunto, conversar com a pessoa, né? Tentar equilibrar as partes, né? De alguma confusão, alguma coisa. Então, sempre a gente trabalha na carne, com esses 2 níveis. Ou o nível do sentimento, né? De você botar para fora o que você sente, seus desejos, suas paixões, você quer botar para fora, quer fazer aquilo acontecer, né? E até quando você está na carne também, na parte de sentimentos amorosos, de paixão também, você às vezes quer botar para fora os seus sentimentos de paixão. Então, essa parte do sentimento são algumas pessoas que são caracterizadas por viverem mais no coração. Elas mais sentem as coisas do que elas raciocinam sobre as coisas. Elas são mais sentimentais, né? Elas têm uma personalidade mais sentimental. E, e às vezes elas não pensam no que elas vão falar, elas respondem, né? Elas estouram fácil, tem aquele chamado pavio curto, né? E tem outras pessoas que são mais racionais, elas calculam melhor as coisas, elas analisam o que vai falar, elas têm o pavio mais longo, como diz, né? Pensa, deixa a outra pessoa falar para ver as razões da outra pessoa.
Então, normalmente, nas atitudes que a gente tem no dia a dia, a gente anda nesses 2 níveis, né. Só que o inimigo, ele sabe muito bem como que nós funcionamos, né. Por que que o inimigo sabe como nós funcionamos? Por causa da nossa carne. A carne, ela é herança da árvore do bem e do mal. A árvore do bem e do mal era uma comida da serpente. Então, se ela sabe, se ela comia aquele fruto, então ela sabe tudo daquele fruto. Então, a nossa carne é resultado da árvore do bem e do mal. Você pode ver, né? Tem sempre o bem e o mal em tudo que a gente faz. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer fazer, tem sempre o bem e o mal, né? Sempre, sempre, sempre. Só que Deus, ele não está nesses 2 níveis, do bem e do mal, nem do sentimento e nem dos pensamentos, né? Deus não está no nível da pessoa sentimental e nem da pessoa racional. Deus está no nível da pessoa espiritual. Só que quando você não é cristão ou não nasceu de novo, você não enxerga o terceiro nível. Você nunca vai enxergar. Por melhor que for uma pessoa na sociedade, ela vai se educar. Ela vai mudar o seu jeito de falar por uma educação, por um treinamento de autocontrole dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Então, tem gente que não se preocupa em ter, tipo, fazer um curso, né, de relações sociais, né? Às vezes uma empresa pede até para o funcionário, né, conforme ele vai trabalhar num cargo, faça um curso de relação social e tal. E a pessoa vai lá, faz um treinamento, alguns. Então tem gente que não faz esse tipo de treinamento, ele é o que é, ele é uma pedra bruta, né. E tem outros que já são mais pacientes e mais analíticos. Então no mundo, sem Deus, o melhor que a pessoa consegue é um autocontrole, mas ela não limpa o seu coração, não purifica. Por mais que uma pessoa seja polida, educada, na sociedade humana, né, ela não tem o coração puro. Quem purifica o coração é só Deus. Às vezes, a pessoa ela tem guardado da infância dela uma pureza que ela manteve ao longo da vida, tem isso também. Você conversa com ela e você sente que ela guardou uma pureza desde a infância. Tem outras pessoas que aprenderam a viver no mundo e aprenderam o jogo do mundo e são muito ardilosas, né? Espertas, como diz. Então, elas mantêm uma aparência de uma pessoa boa, naturalmente boa, mas no fundo ela tem os seus próprios planos, seus próprios projetos para pôr em execução. Então, isso eu estou falando da carne, pessoas carnais. Então, quando a gente crê no Senhor Jesus, a gente tem a tendência de voltar a se comportar como as pessoas do mundo, ou como nós éramos, né? Ou a gente vai estourar diante de uma situação, bah, quebrar, falar, arrebentar, fazer, né? Ah, isso aqui é do meu jeito e tal. Ou então você vai ser aquela pessoa calculista, fria, mas ainda assim a situação não vai se resolver e, e aquela situação não vai mudar o seu sentimento interior, né? Não vai purificar o seu coração. O profeta João Batista falou que as aflições aí é para nos purificar. Então, como que é esse purificar do coração que nós tanto queremos, né? Eu, pelo menos, eu quero ter o meu coração purificado. Por quê? Por que que eu quero ter meu coração purificado? Pare para pensar. Sempre eu falo as palavras, você tem que fazer perguntas com as palavras que eu falo. Por quê? Porque nós vamos se apresentar na presença de Deus. Então, se você for se apresentar na presença de Deus com os seus sentimentos, você vai ser reprovado. Se você se apresentar na presença de Deus com seus pensamentos de calculista, de analista, né, você também vai ser reprovado, porque tudo isso é carne. E a gente pensa que crer em Jesus é uma melhora que a gente faz na nossa vida. Algumas pessoas falam, não, Deus melhorou a minha vida. Deus deu uma aperfeiçoada aqui nos meus sentimentos, uma mudada nos meus pensamentos. Não.
Deus, ele não aproveita a carne, ele joga tudo fora. Ele dá uma nova vida no espírito. Essa nova vida no espírito é Deus que instaura dentro de você pela fé. Então, na fé, o que que acontece? Quando você era terreno, vamos dizer assim, não era filho de Deus, não tinha crido em Jesus, só tinha a carne. Quando Deus te dá a fé, você tem o espírito agora. Só que às vezes o espírito é só um pouquinho maior que a carne. E às vezes a carne vai tentar superar o espírito. E aí você ora, se humilha, clama, o espírito supera a carne. Então, por muito tempo, você vai levar a vida inteira assim, nessa batalha, luta contra a carne. Porque no começo, Deus quer que você desenvolva a sua fé ao ponto de você vencer toda a carne. Entendeu? Você tem que vencer toda a carne. Viver só no espírito. E as pessoas, elas conseguem isso no dia da morte. No dia que elas vão partir. Quando a pessoa é uma pessoa fiel até o fim. E agora, nesse tempo, nós vamos conseguir antes de morrer. Por quê? Porque alguns não vão morrer. Alguns vão ser transformados, alguns vão encontrar com Jesus. Então, essa luta da carne contra o espírito, ela vai ser superada antes. Porque lá em Tessalonicenses fala, né, que os que tiverem vivos serão transformados. Os mortos ressuscitarão. Então, quando os mortos ressuscitar, já foi. Eles já alcançaram a vitória sobre a carne. Mas os vivos serão transformados. Então, esses vivos que serão transformados, eles vão ser purificados e preparados para se apresentar na presença de Deus, né? Sem passar pela morte. E o que que acontece? Como é que isso vai acontecer e o que que a gente tem que fazer para colocar nosso caminho em ordem para chegar nesse dia, você ser transformado à imagem e semelhança de Deus? Né? Esse é o terceiro nível, a pergunta que eu fiz. Né? São 3 níveis. 2 eu já falei. Então, acho que vocês conseguem entender pela vida de cada um, todo mundo sabe pela vida de cada um o que é uma pessoa sentimental, que se deixa levar por sentimento, uma pessoa mais racional. Isso todo mundo dá para saber, né? Então, agora vamos para o nível espiritual, porque o tempo, né, não é muito longo, não, né? Então, a gente trabalha os temas aqui, mas tem que resumir um pouco, né? Então, a pessoa espiritual, ela anda pela fé. A fé, olha só, presta atenção. Tem hora que você está no sentimento, tem hora que você está no pensamento. A fé, ela é mais alta do que o pensamento, do que o sentimento. Ela é mais alta. Você encontra esse nível mais alto na oração. Basicamente, na leitura da palavra. Oração, leitura, mas é uma busca de comunhão. Não é pegar a Bíblia e ficar lendo só por ler, não. É uma busca de comunhão. Quando você faz um jejum, você suplanta a sua carne, os seus pensamentos e os seus sentimentos e passa para esse nível de comunhão com Deus mais alto. Então, no jejum você consegue. Na oração você também consegue, mas aquela oração fervorosa, não é uma oração de 5 minutos, não. Uma oração mais demorada, uma oração de comunhão com Deus. Só que quando você sai do seu quarto, você começa a voltar a fazer as suas coisas, né? Você orou lá no quarto, lá, no quartinho lá no fundo. Então, você sai para fazer as coisas e daqui a pouco você vai baixando o nível. E você volta para o pensamento, depois você volta para o sentimento. Aí no outro dia você tem que orar de novo, subir de nível de novo. E você faz isso todo dia, né? Aquilo que eu falei. Carne e espírito, carne e espírito. Então, a gente deseja, né? Eu, pelo menos, tenho um desejo de subir para o espírito e não voltar mais para a carne, né? Que é triste, né, irmão? É triste. Tem hora que você faz coisa que você não gostaria de ter feito. Tem hora que você fala coisas que você não gostaria de ter falado. E outra, às vezes até você tenta ver, de tanta experiência que você já viveu, você tenta ver quais situações vão surgir no dia para você falar assim, ó, se surgir isso, eu faço assim. Você se previne para você não cair espiritualmente, né? Para você não cair em tentação, né? Quando o inimigo oferecer uma coisa, você já está treinado para recusar aquilo. Mas, às vezes, surge uma coisa tão inesperada que você não sabe como agir. Então,
você precisa encontrar no seu coração um estado de quebrantamento assim, de contrição, para que na hora que surja uma coisa inesperada, a luz de Deus acenda na sua consciência naquele momento e você saiba como agir. Porque se você entrar em desespero, mesmo que Deus apareça, você não enxerga. E você vai tomar as suas atitudes por você mesmo. Entendeu? Então, o que que essa palavra quer dizer hoje? Né? Vamos lá. Só para a gente fechar aqui o assunto, né? A gente já falou sobre o andar no Espírito. O que que essa palavra que eu estou falando quer dizer hoje? Romanos 7 fala assim, ó. Não. Romanos 7. Porque sabe. Deixa eu ver. Vamos pegar aqui. De maneira que agora. Porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Então, ó, uma luta, duas pessoas dentro de uma só, né? E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Então, você não quer pecar. Então, você consente com a lei que é boa, mas você acaba fazendo, por causa do pecado que habita em mim. Porque sei que em mim, na minha carne, quer dizer, na minha carne só tem aqueles dois níveis, né? Sentimento e pensamento. Não habita bem algum. Com efeito, o querer, que é aquele querer de fazer a vontade de Deus, que é o terceiro nível, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Já pela segunda vez ele repetiu isso. Então achei esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então essa luta entre o bem e o mal, ou entre a carne e o espírito, ela continua até o último dia, ou até o dia de nós sermos transformados. Porque segundo o interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado. Então, a lei dá prazer, o homem interior, o homem de Deus, o homem espiritual, tem prazer em obedecer a Deus. Mas tem uma outra lei, que é a lei do pecado, que está nos membros. Os membros, eles se movimentam pelo pecado. Braço, perna, olho, tudo que nós temos se movimenta pelo pecado. Então, eu tenho que gerenciar, eu tenho que dominar, gerenciar pelo Espírito. Miserável homem que sou, claro, você numa situação dessa, né? Você fala, meu Deus do céu, tô perdido, né? Eu tô dentro de uma prisão chamada Lucas, né? Cada um de nós está dentro de uma prisão chamada pelo próprio nome, né? Dou graças a Deus por Cristo Jesus, que assim mesmo com entendimento, então agora vamos buscar a palavra entendimento. Sirvo a Deus, mas com a carne e o pecado, a lei do pecado. Então, a carne sempre vai servir à lei do pecado. Você não vai conseguir santificar a sua carne, só Deus vai transformar ela. Você não vai conseguir fazer a carne, obedece aqui a Deus. Você não consegue. Ela tem que morrer na cruz, né? Sempre é cruz, morrer. E não é fácil. Pensa você crucificado, sufocado. Sufocado não é fácil. Não. Tem dia que é assim. A luta contra a carne é bem sufocante. Mas tem que morrer. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que nós estamos em Cristo, não vamos ser condenados por causa dessa luta. Ninguém vai ser condenado por causa dessa luta. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, qual que é a facilidade, vamos dizer assim, que Deus nos deu para a gente vencer aqui tudo? Você precisa saber de todos os mandamentos, ficar com a lista assim guardada no bolso, assim, aquele papelzinho anotado, que nem uma cola na escola, com mandamento por mandamento, para você ir consultando. Toda vez que você estiver numa situação, andar na rua, você vai ver quais mandamentos você vai seguir. Se é assim? Não. Basta você viver no terceiro nível, que o Espírito Santo vai falar para você tudo que você vai fazer durante o dia e em cada situação. Aí você vai andar no Espírito.
Mas você não vai cumprir as coisas dos outros dois níveis. As coisas do nível frio, racional, sem amor, né? Que é o calculista, e nem as coisas do nível rebelde, né? Que é o nível sentimental. Então, andar no espírito é isso, é buscar esse terceiro nível. Então, esse terceiro nível você conquista, não é fácil, né? Não é com um dia, 2 dias de oração, né? Às vezes nem uma semana. Às vezes é muito mais que uma semana, muito mais que um mês de oração. Quando eu me converti, eu, eu peguei a oração que eu fazia na igreja anterior, né? Eu vou falar o nome aqui para não ofender ninguém, e botei no Evangelho. Mesma oração eu transportei, só que aqui eu só falava Deus Pai, agora eu falava Jesus, né? Aí eu falei assim, gente, será que a gente precisa orar só esse pouquinho mesmo? Eu vou testar. Aí comecei a orar 1 hora. Fiquei 1 hora de joelho, aí eu falei, opa, melhorou alguma coisa. 2 horas. Nossa, melhorou bastante. Aí eu entrei no quarto, fiquei 8 horas de oração. Primeira vez, nos primeiros dias de cristão. Eu falei, Senhor Jesus, só vou sair daqui quando o Senhor dominar toda a minha vida. Vai ficar 2, 3 dias aqui, mas eu vou perder almoço, perder janta, perder aula, perder prova, perder tudo. Eu só vou sair daqui quando o Senhor dominar toda a minha vida. Acho que eu estava com 8 horas de joelho, eu senti que meu coração estava totalmente na presença de Deus. Quando eu senti aquela liberdade, aquela coisa diferente, eu nunca tinha sentido, Deus no controle da minha vida, aí eu levantei, fiquei mais sóbrio e fui fazer minhas coisas. Então, irmãos, existe esse estágio espiritual e vocês vão praticar, que essa palavra aqui não é para jogar fora, né? Vocês têm que praticar tudo isso que eu falei. Vocês vão aumentar um pouco mais o nível de oração de vocês, ou a quantidade, ou a intensidade, né? Às vezes pode ser uma oração de 15 minutos, mas se ela for bem intensa, bem fervorosa, já vale também. Talvez fazer um jejum se sua carne está muito sentimental, você está muito irritado, anda muito irritada, qualquer coisa você briga, você estoura. Ou se você está muito frio, sem amor, respondendo todo mundo assim, julgando, pá, pá, pá. Você está muito calculista, você vai fazer um jejum. Se você não consegue fazer um jejum, faz de 6 horas. Né? Começa com de 6 horas, faz um de 12, mas mata um pouco essa carne. E aumenta a oração e começa a pegar o terceiro nível. Se você já tem alguma coisa feita na sua vida, de prática de oração de jejum, então você busca mais o Senhor. Né? Passa mais tempo na oração. Ou então faz o que a pastora Nilva falou, né? Rasga o seu coração para Deus. Chega para Ele, conta tudo. Não esconda nada, né? Não esconda nada. Não esconda nada de Deus. São as piores coisas. Se você esconder de você, vamos supor que você tem um pecado, alguma coisa que você esconde, alguma fraqueza que você esconde. Né? Por exemplo, pegar emprestado as coisas e não devolver. Eu tinha esse problema. Tomava emprestado as coisas das pessoas e não devolvia. Certo? Ou tomar dinheiro emprestado e não pagar. Qualquer víciozinho que você tiver. Então, vamos supor que você tem. Você chega e conta para o Senhor que você tem aquele vício, que você quer se libertar. E pede, eu não quero libertar. Pede, então, que desejo de libertar. Nossa, me deu o desejo de me libertar. Porque às vezes a carne está tão forte que ela não quer libertar. Ela não quer, ela gosta daquilo. Ela gosta, ela está tirando vantagem daquilo. Então, quando você se falsifica, você não sabe daquilo ou não conta para você mesmo e para Deus, você vai se falsificar para os outros. E num grupo, se você estiver convivendo num grupo, a soberba é um pecado terrível. Terrível. Você ser soberbo, arrogante. Mas ainda as pessoas suportam, as pessoas que convivem com você. Mas se você for falso, ninguém suporta. Entende? Olha lá. A falsidade, a soberba, o orgulho derrubou Satanás. Entendeu? E é um pecado grave. Mas a falsidade ainda é maior.
Então, irmão, seja fiel a Deus, seja sincero, conte para Deus o que você precisa contar, que você não conta. Se você não se enxerga mais, você entulhou tanto o coração que você não sabe mais o que você vai contar, que você já entulhou tanto a sua vida, você vai chegar e fazer a seguinte oração: Senhor Jesus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço que o teu Espírito Santo sonde o meu coração no mais íntimo, no mais profundo do profundo, e traga à tona aquilo que está escondido até de mim mesmo, para que eu possa confessar a ti e ser limpo. Porque, irmãos, nós precisamos entrar nesse terceiro nível. Ó, o relógio está correndo, entendeu? As suas vestes têm que estar brancas. E você tem que estar com a lâmpada acesa e azeite de sol. Virgem sábia. Amém? Amém? Amém. Ah, Tem alguma pergunta aí? Eu não olhei os comentários. não, eu tenho uma oração aqui. Eu pedi para o senhor fazer uma oração para todo mundo. Nós temos a Zé Carlos, ele está pedindo uma oração para ele. E eu acredito que Vamos orar então. eu não peguei quem é que pediu mais. Não consegui pegar aqui. Amém, pastor. Muito obrigado pela mensagem. Muito obrigado ao Senhor por ter conversado hoje bem profundamente com todos nós. Muito lindo, né? Eu lembrei, quando o senhor estava falando das orações, eu lembrei de um profeta que já faleceu há muito tempo, um grande general do Senhor, e ele falou isso aqui. Ele amava orar e quando ele chegava, depois de 3 horas, orando, ele passava para o mundo espiritual. Era o jeito que ele explicava, né? Ele furava alguma coisa, assim. Amém. Ele Muito falou bom. isso várias vezes, né? Quando a pessoa consegue chegar nesse de furar, é ótimo, maravilhoso. Ele explicou. Tem gente que não consegue nem atravessar. Tem Um outro fala que você fica. Tem esse nível, você passa por isso aí, mas acho que é diferente de todos nós, né? Eu estou Mas perdido, agora... eu não corei 3 horas ou 2, né? Não, mas é por causa do quê? A questão não é o tempo. A questão é que quanto mais você tem entulho, mais tempo leva para você limpar a sua casa. Entendeu? Por exemplo, se eu já mantiver a casa limpa, eu tiro qualquer coisa do meu quarto em 5 minutos. Mas se eu tiver uma casa cheia de entulho, eu vou levar um dia, 1 hora, 2 horas, entendeu? A ideia é essa, não é você fazer um farisaico, não. A ideia você não é fazer um farisaico, é você saber que precisa limpar. E a outra coisa é assim, nós estamos num tempo agora que as aflições vão vir e vai pegar as pessoas sentimentais e vai pegar as pessoas racionais, e as pessoas vão perder o equilíbrio. Se você não tiver no terceiro nível, você não vai andar sobre as águas. É por isso. As aflições vão chegar nesse ponto. O Breno consegue, quando eu oro com ele aqui em línguas, ele ora em língua, ele está orando em língua, de repente ele passa para o nível espiritual, interessante também, ele é línguas. Pastor, vamos fazer uma oração para os irmãos ao redor do mundo, não vamos esquecer aqui do Zé Carlos. Muito bem-vindo, Zé Carlos, a família. Acho que ele é um visitante nosso, não sei. Muito bem-vindo, então, Zé Carlos, a família de Jesus aqui. Então, o senhor pode orar, pastor, então, por favor. Amém. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa palavra, por estar nos ensinando e nos mostrando as realidades do Espírito, Senhor. E por estar, Senhor Deus, dando-nos força, porque nós muitas vezes não temos força de sair da nossa próprio sentimento. Ele nos agarra, nos puxa para baixo, e nem temos força de nós sair da nossa própria razão, porque a gente se justifica e acha que está certo. Por favor, Deus, esteja quebrando todas essas barreiras e esteja ajudando, Senhor, cada um dos irmãos ao redor do mundo a entrar nesse nível do Espírito, Pai, para que vejam a vitória que o Senhor já tem preparado para cada um de nós nesse nível, Pai.
Abençoa a família do Zé Carlos, Senhor, que está pedindo oração pela sua esposa, Senhor, que está com algum problema, Pai. Em nome de Jesus, vá ao encontro dela, Senhor. Tu sabes qual é a dificuldade que ela tem, qual é o problema que ela tem, se é de saúde, se é psicológico. Ó Deus, se há alguma rebeldia, se há alguma coisa que precisa ser curada na mente, no coração. Abençoa esse casal, Senhor, e abençoa essa família e enche do teu Espírito Santo cada um de nós, a vida dele, a vida dela e de todos em sua casa, a vida do pastor João, da pastora Nilva, do pastor Jones e todos os que estão na live agora, Pai. Enche do teu Espírito Santo e nos dá a graça de saber manter a nossa vida limpa, nosso nível elevado de comunhão e uma constância espiritual para não ficarmos subindo e descendo, Senhor, nos momentos de aflição e de necessidade. Que nós mantenhamos a nossa comunhão contigo durante o nosso dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, pastor, pela oração. Eu gosto de pedir oração. O senhor está rindo? Por quê? Por que está rindo? Não, Rir é bom, rir é bom, né? Eu estou feliz, só isso. Amém. Qualquer dia eu bater na porta do senhor aí na chácara aí, a gente vai. Vamos embora, pode vir. O senhor tem pé de manga aí na chácara do senhor? Não, infelizmente não. Manga não dá certo aqui, é muito frio, acho. Ah, sim, tá. É uva? Aí é uva? Frio é uva? É, o que dá certo aqui parece que é uva. Tem Ah, as sim. frutas que dão certo aqui por causa do frio, né? Ah, sim. Tem A laranja, a maçã. É, laranja, maçã acho que dá certo É. e mexerica, aquela lá também dá. Porque aqui é frio também, aqui principalmente que quando nós passamos por Canadá, maçãs gigantes mesmo, grandes, suculentas aqui. É frio, né? Muito frio aqui. Pedi oração sobre o Senhor, e termina a live. Amém. Obrigado, Pai, muito obrigado. Então, agora, o Senhor tem trazido para todos nós aqui as suas mensagens, seus louvores, as suas canções, tudo para edificar cada um de nós. E agradecemos agora e pedimos que o Senhor derrame abundantemente o teu óleo da alegria sobre a casa do pastor Lucas, sobre Elês, e que cada vez mais preencha o coração deles com quem o Senhor é como pessoa. O Senhor é um Deus cheio de alegria, cheio de abundância, cheio de bênção. E que o óleo da alegria que desça sobre o pastor, sobre a Elês, passe para os outros também, que eles entrem em contato, como tem sido falado aqui por todos nós. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pela live de hoje. Muitas mensagens profundas que requerem realmente muitos entendimentos profundos. Abençoe, então, todos que têm falado, os irmãos ao redor do mundo que não estão falando aqui, que sim, eles sejam também grandemente abençoados, Senhor. Está ouvindo o momento, vai chegar, que todos vão andar nessa terra e fazer o trabalho do Senhor aqui, para a tua glória somente. Abençoe e proteja ele contra o inimigo está furioso, sabe que o tempo dele está acabando. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém. Abraço na Lês, querido. Tchau, tchau. Tchau.